Você já se perguntou por que Grey's Anatomy é tão catastrófico? Personagens que morrem do completo nada, tramas que são interrompidas no meio e a fama de que Grey's Anatomy é o hospital da morte. A Ellen Pompeo, que é a atriz da Meredith Grey, revelou todos os segredos. A morte dos personagens é apenas a ponta do iceberg de algo terrível que assombra os bastidores de Grey's Anatomy. Coisas que os bastidores, inclusive, muitas vezes tentam esconder. Mas hoje tudo vai ser revelado e todas essas mortes serão explicadas. Olá, maratonistas de plantão, tudo bem? Eu sou o Eric Aoki e que bom ver você por aqui. Quem é fã de Grey's Anatomy e acompanha essa série desde o comecinho já não se decepciona com mais nada nessa vida. Depois de enfrentar tantas despedidas trágicas de personagens tão queridos, o que resta pra gente é tentar adivinhar quem vai ser o próximo personagem que a Shonda vai fazer passar por um momento devastador e deixar todo mundo de cara no chão. Mas a pergunta que não quer calar é por que essa série trouxe tantos acidentes terríveis e fizeram tantos personagens morrer de formas tão drásticas. No vídeo de hoje eu vou te explicar a única e verdadeira razão por trás de tudo isso. Se você é fã de Grey's Anatomy, você precisa estar inscrito aqui nesse canal, ativar todas as notificações, porque nós temos muitos vídeos sobre Grey's por aqui. Eu queria avisar vocês que agora eu tô trazendo um conteúdo extremamente original sobre séries, sobre Grey's Anatomy lá no meu Instagram também. Então se você quiser ficar mega atualizado, você precisa me seguir por lá também, tá aparecendo aqui na telinha. Tudo começou com a morte do Danny Duquette. Foi um momento devastador pra todo mundo e foi quase que a primeira perda que os personagens de Grey's tiveram que enfrentar. E foi um dos piores momentos pra Izzy Stevens. Logo em seguida, nós passamos por um momento inacreditável com a morte do George. Isso rendeu 2 episódios muito emocionantes com o personagem, ao mesmo tempo que a gente tava sofrendo um monte com a Izzy. Então, com o acidente de avião também nos despedimos da Lexie Grey, do Mark Sloan. Na 11ª temporada, o acidente de carro que levou a vida do Derek. Vocês já devem ter percebido um padrão de desastres, de acidentes e de mortes dramáticas. Mas por que alguns personagens têm finais tão dramáticos e outros personagens têm finais que não são tão tristes assim? Bom, na verdade é tudo muito fácil de ser explicado. Todas essas mortes aconteceram de uma forma assustadora, eventos traumatizantes para os seus colegas. E de tantas formas possíveis para Shonda Rhimes, que é a showrunner de Grey's Anatomy, pelo menos foi por muito tempo, inclusive na maior parte desses acontecimentos e mortes, todo o planejamento da despedida desses personagens foi feito propositalmente para ser desse jeito, simplesmente por uma decisão dos bastidores. E isso refletia completamente o que estava acontecendo nas relações pessoais da produção e do elenco. Em 2018, a Ellen Pompeo, atriz da Meredith Grey, comentou em uma entrevista sobre as mortes terríveis da série. A personagem dela, que já passou por momentos de vida ou morte, inclusive na 17ª temporada quase não resistiu, porém a mulher segue intacta, né? Como sempre, porque Meredith Grey é uma vampira imortal suprema que nunca vai morrer. Sim, ela sempre consegue sair viva dessas situações difíceis, sorte que infelizmente os seus colegas não compartilham. A Ellen contou algo surpreendente sobre os bastidores da série. Aparentemente, o que faz com que a série produza esses acidentes e cause mortes tão dramáticas de personagens, e porque alguns ganham mortes trágicas e outros não, é devido ao comportamento do ator dentro dos sets de filmagem. Ela disse que os roteiristas fazem com que o mau comportamento desses atores nos bastidores sejam recompensados com uma morte bem dramática. Então é bem mais pessoal do que vocês jamais poderiam ter imaginado. Pra provar isso pra vocês, é só a gente dar uma analisada muito rápido como é que foram as mortes despedidas e depois a gente só dá uma olhadinha no que aconteceu nos bastidores. Se quer ver como isso é verdade e como isso é
100% provado? O George O'Malley deixou Grey's na 5ª pra 6ª temporada e tudo aconteceu porque o ator não estava contente com a forma que seu personagem estava fluindo dentro da série. Ele sentiu que ele não estava tendo a participação que ele merecia, em comparação pelo menos com seus colegas e principalmente com a forma que o personagem dele estava sendo tratado naquelas temporadas mais atuais em comparação com as antigas. Isso deixou o ator bastante irritado. Ele sempre expôs sobre como ele não estava feliz com o desenvolvimento do seu personagem e tudo mais, e muito provavelmente o ator deve ter reclamado com a Shonda Rhimes. Ela não deu uma resposta positiva, vocês podem ter certeza disso. Por fim, o próprio ator decidiu que era a hora dele de deixar Grey's Anatomy e investir em outras produções que valorizassem mais o seu trabalho. Isso foi quase uma afronta, gente. Como todo o cenário da sua demissão ou pedir pra sair, não importa, foi em todo esse clima de desacordo com a showrunner. O que ela fez? Ela deu a primeira morte dramática e complicada dentro da série. Um outro exemplo é a Lexi, que ficou por 5 temporadas em Grey's Anatomy. Ela tinha um potencial enorme para ser a melhor médica da sua residência, mas o seu fim chegou bem cedo na 8ª temporada. Para nossa surpresa, a decisão de deixar a série também foi da própria atriz. Ela disse que sentiu que aquele era o momento certo de deixar a produção, então ela conversou com a Shonda e eles tentaram decidir qual seria a melhor forma dela deixar Grey's Anatomy. E como foi uma coisa totalmente conversada, todo mundo estava compreendendo o que estava acontecendo, por mais que essa morte tenha sido dramática, vocês podem ver que não foi uma coisa feita de qualquer jeito. Porque, por exemplo, o George simplesmente decidiu que ia pro exército e morreu logo em seguida de uma forma muito estranha. Já a Lexi tem todo um arco que se desenvolve no decorrer da temporada inteira. Tudo começa com a falta de dinheiro dentro do hospital, depois vai pro Owen fazendo algumas decisões e contratando aquela empresa que no fim das contas resulta no acidente do avião. Vocês podem ver como é tudo muito bem pensadinho, porque a Shonda realmente pensou num arco muito bom pra Lexi. Ela queria que fosse uma saída triunfal e que a personagem dela fosse inesquecível, porque elas estavam em bons termos. E justamente nisso vem um baita contraste. A morte do Mark, diferente da Lexi e do George, não teve o mesmo sentimento. Foi como se eles tivessem o plano de deixar o Mark vivo nas próximas temporadas, tanto que, se vocês notarem, o Mark morre nos primeiros episódios de uma temporada. É muito incomum. Por que eles iam deixar um personagem pra morrer no comecinho? Foi como se ele fosse apenas um paciente do hospital e não parte do elenco principal, passando por tantas dificuldades. Você já deve ter percebido que talvez o Mark, o ator do Mark, o Eric Dane, não estava em bons termos com a Shonda, né? E é exatamente o que aconteceu. O ator contou que se sentia apenas como um pedaço de carne dentro de Grey's e ele não disfarça a sua apatia com a produtora da série. Inclusive, o ator já chegou até mesmo a discutir com a Shonda Rhimes no Twitter. Ele explicou que ele já não se sentia parte do mundo de Grey's Anatomy e quando ele conseguiu uma oportunidade melhor, ele resolveu aceitar mesmo, sem problema nenhum. A Shonda pegou, matou ele ali de qualquer jeito no começo da temporada, sem criar um arco inteiro igual eles criaram pra morte da Lexi, por isso que aconteceu aquilo do jeito que aconteceu. A morte do Derek foi outro momento chocante pros fãs da série, mas a Shonda se viu em uma rua sem saída. Ou ela fazia o Derek deixar a Meredith e seus filhos, ou ela matava ele e mantinha o amor entre eles. Mas tudo aconteceu porque o ator estava se sentindo sobrecarregado com a sua carga horária. Ele estava trabalhando tanto que até chegou a se separar da sua esposa. Quando isso aconteceu, ele percebeu que era a hora de deixar a trama e focar um pouco mais na sua vida pessoal. Claro que nesse meio todo rondava um montão de boatos, de polêmicas falando que o Derek tinha se envolvido com alguém da produção, mas é um monte de informação que a gente nunca vai ter uma confirmação exata, mas na época esses boatos estavam explodindo em todos os noticiários. A gente consegue perceber que o Patrick Dempsey, o ator do Derek, não estava em uma situação muito agradável com a produção. Isso porque a forma que ele saiu foi um pouco apressada demais. Eu sempre vou voltar no exemplo da Lexi porque foi uma coisa que foi construída no decorrer de uma temporada inteira. A saída do Derek foi super rápida, um episódio que teve que desenvolver tudo e de repente o personagem já estava morto. E eu acho que isso reflete bastante no que estava acontecendo naquele momento. E por fim, nós temos a morte inesperada do DeLuca na 17ª temporada.
Essa morte já foi bem diferente das outras, porque nós conseguimos ver ele se encontrando com a sua mãe. A gente percebe que por mais que tenha sido uma morte trágica, teve de certa forma um final bom. O ator saiu da série em uma decisão conjunta entre ele e a Krista Vernoff, a showrunner atual da série. Da mesma forma que aconteceu com a atriz da Lexi, os dois conversaram e decidiram que era a hora dele deixar Grey's Anatomy. Assim como o George, ele também morreu como um herói. E o arco dele, por mais que tenha sido inesperado, era um arco que já estava sendo desenvolvido para ele fazia muito tempo. Então vocês conseguem perceber que quando eles realmente estão em bons termos, eles se preocupam o suficiente para criar um arco que sustente a morte trágica de um personagem. Vocês conseguem perceber isso? Como deu para perceber, a Ellen tem razão no que diz. Por mais que todos eles tenham tido uma morte bem complicada, a gente consegue notar uma diferença entre aqueles que se despediram da produção de forma agradável daqueles que tiveram complicações nos bastidores. Comenta aqui embaixo qual dessas mortes vocês mais choraram. Eu sempre digo que a morte mais trágica pra mim foi a da Lexi, eu gostava demais dela. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui que me ajuda demais. Muito obrigado por você ter assistido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos de Grey's Anatomy. Ativa todas as notificações agora, não esquece de ativar as notificações. E me acompanha lá no Instagram, porque o conteúdo original lá do Instagram tá bombando e tá muito incrível. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, amigos. Eu espero muito vocês nos meus próximos vídeos sobre Grey's Anatomy. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!